Ai, nossa, deu uma travada aqui. Deu uma travadinha, rapaziada. Estamos aqui porque hoje nós vamos reagir aqui ao terror do zoando. Não, é aterrorizando, né? É, né? Ah, eu esqueci, a Semana das Teorias. Semana das Teorias, tá ligado? Pá. Só que tem um negócio aqui, ó, que eu quero falar pra vocês. Antes da Semana das Teorias, que eu vou explicar como que vai funcionar. Eu acho que eu já expliquei que é uma semana de cada mês vai ser dedicada à Semana das Teorias. Então, já explicado, vamos reagir ao vídeo terrorizando sobre Pop Playtime. Eu queria falar um negócio sobre a música, que sim, a música já está pronta. Para quem está acompanhando os stories do Instagram sabe do que eu estou falando, e quem viu, para passar uma moto, e quem viu o shorts que eu postei ontem, aos meio-dia, que eu postei. Hoje vai ter outro, já revelando o dia. Eu tava programando para setembro porque eu achei que ia demorar. Então se você for ver o vídeo que eu postei nos stories, vai estar ponto de interrogação e setembro. Só que a música ficou pronta muito antes. Então eu vou postar ela em agosto. Beleza? Eu vou postar ela esse mês. Já decidi o dia aqui certinho pra vocês. É isso aí, rapaziadinha. Deixa o like aí, se inscreva aí. Não vou lançar mais prévia de música não, porque eu não quero. Porque só vai ser essas duas prévias. Quando lançar, aí eu vou preparar outras. Pra quem tá acompanhando os stories sabe do que eu tô falando. E era isso mesmo, e eu agora vou explicar o que é. Ó, rapaziada, o vídeo aqui vai ser sobre o Terrorizando. Falando se Pop é irmão do Protótipo, que o Protótipo é pai do Elliot Ludwig, que é filho do Harley Sauer, tá ligado? É esse bagulho aí, tá ligado? Então vamos reagir aqui ao Terrorizando. O link do vídeo dele, o canal dele vai estar aqui embaixo na descrição. Tomara que o Terrorizando me note. Espero muito isso. Então, essa semana aqui vai ser de teorias, especial pra quem estava com saudades. E semana que vem volta o bagulho de músicas. Aí eu vou postar uns stories lá no Insta. Depois que eu responder geral, vai passar a moto sobre a música que eu vou lançar, tudo mais. Depois eu vou lançar, depois que eu responder tudo, eu vou lançar um story bem importante. Eu quero a opinião de vocês lá. Então, vão lá. Eu vou postar hoje, que vocês vão ver hoje. Ou vocês vão ver amanhã. Mas até essa hora, se eu postar agora e amanhã vocês verem 11 horas, não vai estar lá já mais. Então isso, bora pro vídeo que eu tô enrolando demais. Tá. O gente, Pop é filho do Protótipo. É isso aí. O Protótipo é filho de Elliot Ludwig, irmão de Pop. Bora ver. Por que a Pop é tão importante assim pro Experimento 1006? Isso acabou se tornando um dos maiores mistérios de Pop Playtime e aparentemente é a grande chave para resolver todo o mistério do jogo. Sim, ao que dá a entender, durante toda a história de Pop Playtime, a gente chega até um ponto onde a Pop e o Experimento 1006 são a resposta de tudo que está acontecendo na fábrica e de tudo que eles estão buscando ali dentro, mesmo após tantos anos. Será mesmo? Oh, porque faz sentido, né? É, isso faz sentido. A fábrica sendo abandonada, tanto a Pop quanto o 1006 parecem estar buscando alguma coisa, um segredo supostamente deixado pelo Elliot Ludwig para continuarem. Mas o que será que é? Será que estão tentando descobrir se o Elliot está vivo? Estão em busca atrás do corpo dele, se ele estiver morto, né? Encontrar o corpo dele? Ou acharam ele vivo também? Tanto vivo, tanto morto. Será que estão indo atrás do pai, né? Que provavelmente, pelo título, o Protótipo é filho do Elliot. Então, por isso que eu falei isso. As suas vidas. E meio que por conta disso parece que eles estão atrás do mesmo objetivo, porém de lados opostos, e ninguém sabe exatamente que objetivo é esse. Entretanto, a gente teve algumas evidências de que essa relação entre a Pop e o 1006 vai muito, mas muito além do que a gente pensa.
Durante muito tempo a gente chamou o nosso jogador de protagonista, mas Sim. a verdade é que parece que a gente tá cada vez mais se afastando dessa ideia, onde o nosso protagonista, na verdade, não é o protagonista de Poppy Playtime. Essa ideia está atribuída ou a Poppy ou ao protótipo, ou quem sabe algum terceiro. Se não for o protagonista, pra mim quem... Nossa, pra mim quem é o protagonista do jogo é a Poppy. Desde o capítulo 2 ela tem uma participação aqui, principalmente o capítulo 3, que ela tem uma participação até que decente, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4. Então ela pode ser a protagonista, porque o nome dela é o nome do jogo, Poppy, tá ligado? Ser o personagem como Elliot Ludwig, por exemplo. O jogador parece protagonizar a história de uma forma diferente, mas parece que nada tem a ver com o nosso funcionário, mas sim com a Poppy e o Experimento 1006. E eu vou te mostrar por que essa relação tão misteriosa, tão importante, está se tornando cada vez mais clara e explicando o final da história de Poppy Playtime para você. Esse tipo de ligação secreta não foi exatamente revelada pra gente ainda, mas desde o início da franquia, ainda em Poppy Playtime capítulo 1, mais e mais informações vêm surgindo sobre o protótipo e a Poppy. E perceba que realmente é desde os primórdios, desde os primeiros trailers, desde o vídeo de manutenção que é usada a Poppy como figura, tá? Muitas vezes esses pequenos indícios mostram pra gente a existência de algum tipo de relação estranha entre os dois, mas só em Poppy Playtime 4 que a gente foi ver o quão importante é isso, tá? É muito além de serem apenas dois experimentos que sofreram nas mãos da Playtime, tá? E com os acontecimentos do capítulo 4 e mais algumas informações, estamos no caminho para ter uma resposta definitiva para essa pergunta. Vale ressaltar que o último teaser de Poppy Playtime que a gente recebeu, aquele do doutor que mostrava como que ele Nossa, esse teaser abria é as muito portas, como que ele usava o cartão, o Omnicard, né, de forma remota, lá também mostrou que tem a existência de um Experimento 1007, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal, mas que... Tá aí, eu vi um vídeo terrorizando falando sobre esse tal Experimento 1007. Eu quero saber, mano, se tem o Experimento 1006, né? Quem que é o Experimento 1007? Será que o Experimento 1007 é um aliado? Será que o Experimento 1007 é um vilão? Mano, imagina ser o irmão do protótipo. Nossa, seria insano demais, tá? Imagina, é o irmão do protótipo e por conta de alguns conflitos, eles acabaram sendo inimigos. Algo do tipo. supostamente Massa. vem logo depois do 1006, mas não está do lado do 1006 e parece estar do lado dos rebeldes, já que a anotação do lado do computador do Haller Sabre diz: fique de olho nos experimentos 1007, 1172, que é a Kissimice, que é dos rebeldes, e também 1322, que é o Doe the Dugman. Ou seja, parece que ele está falando de experimentos que estão do lado. Eu já tinha esquecido de todos, tá? Os números. Só lembro do Hugger, que é 1170, Boxbull 1170, a Momloglex 1222. O Catnap eu já não lembro. Dos rebeldes, e esse 1007 parece estar do lado da Poppy, então. Embora ele seja associado ao 1006, já que foi um experimento que veio logo depois do 1006. Isso significa que, segundo a história de Poppy Playtime, o 1006 ele foi a inspiração para o projeto Bigger Body. Ele não foi o primeiro Bigger Body, ele foi a inspiração. Será que o experimento 1107 é um Bigger Body, só que ele nunca chegou a ser lançado ou anunciado? Porque estava em planejamento, só que eles pararam no meio? Caraca! Nossa! Faz sentido, né? Pra mim, essa né? iniciativa. Então, o 1007 seria quase que uma réplica do 1006. Agora, imagina o mesmo tipo de experimento que o 1006, só que do lado dos rebeldes. Nossa. Pois é. De qualquer forma, a gente tá aqui para falar sobre essa relação da Poppy com o 1006. E essa parte do 1007, ela entra depois, como se fosse, na verdade, um outro experimento que pode nos ajudar a entender essa sim. história. Veja só, a gente sabe que a Poppy foi pro Porto Seguro com os outros brinquedos e em algum momento, seja antes ou depois da Hora da Alegria. E aqui a gente tem que abrir um parênteses, porque dá a entender que a Poppy foi capturada durante a Hora da Alegria pelo próprio 1006. Então vamos supor que ela foi lá a última vez que ela apareceu lá no Porto Seguro, antes da Hora da Alegria. Ela foi presa na caixa depois da Hora da Alegria. Na verdade, durante
a Hora da Alegria, que vimos lá no clipe Sleep Well, que aparece a sombra do protótipo e a Poppy olhando pra trás, que pô, pode me levar, pode me prender. Ela tendo nenhuma reação quando vê o protótipo. Que o jogo dá a entender, mas nós sabemos que a resistência por parte dos brinquedos já existia antes, que foram os brinquedos que não quiseram alegria, Pop inclusa, porque na verdade a coisa toda ia ser muito violenta. Curiosamente, a Pop ajudou a pensar na Hora da Alegria. O Dr. Harley Sauer até fala em Pop Playtime 4, né? Ela disse pra você o que realmente aconteceu, dando a entender que ela realmente participou da Hora da Alegria, mas não colocou a mão na massa, e sim planejou tudo aquilo. A gente descobre, na verdade, que sim... Vamos supor que a Pop ajudou o protótipo, só que ela meio que desistiu. Ela falou que não era isso pra ela, então ela meio que deixou o protótipo lá. E foi pro lado contra. Pode ser isso também. Pop, ela planejou e o protótipo decidiu tudo aquilo, mas o objetivo dela era sair da fábrica. Mas o protótipo diz pra ela, olha, você não pode sair da fábrica, porque se você sair, vão ver os experimentos, ou seja, nós, e vão fazer isso com outras crianças ao redor do mundo. E isso deixou muita gente confusa, porque parece que o 1006 ele é o lado do bem aqui, e a Pop o lado do mal. Então começou a ficar muito confuso, porque parece que nem a Pop é do bem, e nem o 1006 é do bem. Ou seja, todo... Parece que os dois estão no mesmo lado, praticamente. Parece que eles estão, sim, não consegue falar se é do bem ou se é do mal. Se estou no lado bem ou se estou no lado ruim, é isso. Todo mundo é do mal nessa história. Os dois protagonistas são do mal nessa história. É esquisito pensar nisso, né? E esse seria o motivo pelo protótipo ter prendido a Pop, porque ela queria sair da fábrica, e o protótipo disse, não, você tem que aprender que você não pode sair daqui. A gente tá fazendo isso para se libertar aqui dentro, mas esse vai ser o nosso novo mundo. A partir desse momento, então, a Pop teria se negado a participar da Hora da Alegria, não porque era violento demais ou coisa do tipo, isso foi uma desculpa que ela usou, mas porque o objetivo final dela, que era se libertar, sair da fábrica, não foi alcançado. O que leva as pessoas a crerem que aquilo que tanto a Pop quanto o 1006 estão atrás é uma forma de talvez uma cura ou trazê-los de volta à humanidade, o que possibilitaria a Pop, enfim, de sair seguramente da fábrica como um ser humano normal. Isso aqui são só fanfics e teorias que a gente não tem como estabelecer se é verdade ou não. Entretanto, a relação dos dois vem daí, deles terem chegado a trabalhar juntos pela Hora da Alegria, mas naquele ponto eles se dividiram. Na verdade, foi o ponto que todo mundo se dividiu, né? Inclusive os Smiling Critters dos Nightmare Critters, como foi colocado nessa imagem aqui dos 12 dias da Playtime, que eles se davam bem, mas em algum momento acabaram se dividindo. Tudo isso foi porque foi dividido os objetivos, só que a Pop disse para os outros que não ia participar da Hora da Alegria porque ia ser violento demais, mas isso nunca foi verdade, tá? Agora, eu quero que você pense junto comigo. A Pop acabou se tornando um líder da resistência, uma verdadeira inspiração para os sobreviventes, mesmo... Só que desde quando ela foi presa, né, durante a Hora da Alegria, ela não apareceu lá. O Dewey pensou que ela tinha desistido, que ela fugiu e abandonou eles. Por isso que tem toda essa revolta do Dewey pela Pop, porque ele não sabia que ela foi presa, essas coisas. E ela nem deu satisfação, ela nem falou por que ficou tanto tempo fora, ficou tanto tempo sumida, entendeu? Alguém poderoso como Dewey the Dugman via na Pop um exemplo a ser seguido. E perceba que a gente não pode confiar que eles... Nós tem até nas paredes marcas vermelhas, tipo, de bloqueado em cima da Pop, dos desenhos da Pop. Porque ninguém mais confia na Pop. A Pop é uma completa mentirosa. E é verdade isso sim, principalmente no lado dos experimentos e no lado do protagonista. Ela mente a rodo, né? Até deu essa desculpinha aí, né? Como o terrorizador acabou de falar. Estava falando a verdade. Parece que o objetivo dela é completamente outro daquilo que ela fala pra gente e pros outros também. Mas a gente sabe que por algum motivo a Pop eventualmente escolheu deixar o Porto Seguro pra trás, o que deu a chance ao protótipo de capturá-la e prendê-la na caixa que a gente encontra no capítulo 1, certo? Beleza. Eu sei bem o que você tá pensando agora. Por que a Pop decidiu sair sozinha do Porto Seguro, já que ela virtualmente não concordava com a Hora da Alegria, não é? E por que o 1006 capturou e prendeu? Tá aí, burrice. Ela sabe que o protótipo é mais forte que ela e quer sair sozinha. Mano, chama o Dewey. O Dewey
poderia tomar uma pisa? Poderia. Poderia. Mas, cara, chama o Doi. Mas se o Doi morresse naquele tempo lá, se o protótipo resolvesse matar ele, eu acho que o Porto Seguro acabaria lá, né? Nem acabaria no capítulo 4, acabaria bem antes do capítulo 4, então melhor não. Ela, ao invés de matá-la, como ele costuma fazer com os outros experimentos, como o próprio Catnap, que acabou se tornando vítima dele ainda vivo. Bom, é isso aqui que é o ponto central da história. Com todas as informações sobre a Poppy que a gente tem nesse ponto, a gente pode afirmar com 95% de certeza que ela é a filha do Elliot Ludwig. Eu só não digo 100% de certeza porque eu acredito que ela seja a filha adotiva do Elliot Ludwig. É porque tem uma fita lá. A fita que ela fala que ela é filha do Elliot. Ela fala isso. Então, uma filha adotiva até poderia ser também. Mas eu acho que não seria, não. Acho que não seria, não. Mas mesmo assim, uma filha. E perceba que isso pode ser sim um sinal de conexão entre o 1006 e a Poppy, porque tem teorias que dizem que o 1006 é o filho do Elliot Ludwig que supostamente teria morrido lá para 1960, como a gente viu na fita marrom do capítulo 2. Então perceba que a Poppy seria a filha adotiva, que virou um brinquedo mesmo, Agora faz sentido. O filho seria o protótipo, o filho biológico que não virou um brinquedo. Mano, isso faz... Caraca, isso faz muito sentido. Meu Deus. Só que o Elliot Ludwig amava demais a Poppy, que teoricamente teria servido como experimento para justamente dar a vida nova ao filho do Elliot Ludwig que morreu. Especula-se que esse filho morreu de uma doença degenerativa e precisava de um novo corpo. E o Elliot Ludwig só criou a fábrica e todas essas pesquisas justamente para salvá-lo. A Poppy seria uma voluntária nessa pesquisa, filha adotiva do Elliot Ludwig, ou assim ela mesma se diz, e foi um dos experimentos do Elliot Ludwig que ele se afeiçoou demais. Perceba que nesse ponto aí a gente já pode criar uma conexão de irmãos que não são de sangue, com o mesmo pai, mas amados de um jeito diferente. Sim. Estou falando de ciúme e inveja, mas calma que não é só isso, tá? É estranho porque, assim como as crianças fazem, inclusive, a Poppy ela tem uma tendência estranha de fugir em momentos de estresse, simplesmente sair correndo pra longe do que tá incomodando ela. Já aconteceu... nós vimos isso no final, né, do capítulo 4, né? Que ela fugiu quando o protótipo tava pressionando ela. E no capítulo 2, que o terrorista vai falar ali, eu nem sei se ela fugiu, porque a ligação meio que cai, né? E o trem perde o controle. Será que ela fugiu e deixou nós lá? Será? Vamos ver o que o terrorista vai falar aqui. Várias vezes. A gente vê isso no capítulo 2, com o acidente do trem, que quando a gente desperta, a gente descobre que ela não tá mais por ali, tá? E é claro, temos a breve discussão entre ela e o protótipo no final do capítulo 4, quando o 1006 revela que era ele se passando pelo Wally durante todos esses anos. A gente vê claramente... Como que a Poppy não percebeu? Eu sei que que provavelmente ia demorar, mas demorou todo esse tempo? Será que ela não percebeu porque já existia um Wally? E esse Wally foi morto pelo protótipo e o protótipo se fez de Wally? Aí, ó. Tô bom nas teorias ainda. Ela se estressando até um ponto que ela sai correndo por um buraco na parede, deixando abandonando o protagonista e a Kissimmee pra trás. Sim. E isso, meus amigos, é um traço de personalidade dela que nada mais é que um impulso de sobrevivência. Agora, dentro do Porto Seguro, a gente pode ver vários desenhos e escrituras espalhadas pelas paredes referentes a Poppy. Sim, o curioso é que a maioria deles dizem que ela os abandonou. Perceba que usa a palavra abandono, não é que ela é uma heroína, que ela foi tentar parar a hora da alegria e acabou sendo capturada. Não, eles consideram que ela abandonou eles, ou seja, ela foi sem ninguém saber, ou seja, uma fuga. Eles questionam o motivo dela ter ido embora e clamam para que ela retorne o quanto antes, porque... Ela nem... Tô tocando uma música, tá, mas... Ela nem deu satisfação, né? Falando, eu vou lá tentar ajudar o pessoal da Hora da Alegria. Não, ela só vai e o povo fica preocupado, o povo acha que traiu, o povo acha que ela traiu eles, o pessoal acha que ela os abandonou e fica por isso. Ela é a líder, ou seja, não só ela era uma líder do grupo dos experimentos, como também era muito bem vista por eles antes de tudo acontecer. Sim. Ela tem um grande poder de persuasão.
E eu não vou nem entrar em detalhes aqui dos possíveis poderes referentes à papoula que ela tem, como alucinações, convencimento, entrar no sonho dos outros, como ela já fez com a gente lá no início do capítulo 2, né? No capítulo 3 ela também fez isso, quando o Catnap tira a nossa máscara e por aí vai, tá? Tô falando de convencer mesmo. Apesar dos remorsos pelo abandono, entretanto, eles queriam sim que ela voltasse, se sentiam seguros com ela ali, dessa forma, até porque ela é o experimento mais antigo da fábrica, até onde entendemos. Mas se a Poppy costuma fugir quando coisas estressantes e perigosas acontecem, o que teria acontecido no Porto Seguro, um lugar pacífico e protegido, que a faria deixar de vez o abrigo em algum momento? Bom, vale ressaltar uma coisa, faz o muito Porto sentido, já. Seguro até então não era o Porto Seguro. Será que aconteceu alguma coisa pra ela ter saído de lá, velho? Boa. Que a gente conhece, tá? A resistência, ela tinha outras formas de se comunicar e de lidar. O Porto Seguro, ele só foi existir muito depois da Hora da Alegria ter acontecido. Lá pra 2004, um ano antes do protagonista chegar à fábrica, eles ainda estavam procurando um lugar seguro, passando de lugar em lugar até chegar o Porto Seguro, que de fato era uma fortaleza criada para proteger os funcionários dos experimentos presos, beleza? Então, quando a gente fala Porto Seguro, é a resistência como um todo e não necessariamente o lugar que a gente vê em Poppy Playtime 4, beleza? Mas olha só, pra gente responder essa pergunta, basta a gente dar uma olhada em uma das fitas VHS do capítulo 4, onde a gente tem um relato da própria Hop Hopscotch. A coelha conta que ela e um grupo de experimentos foram atacados por algo do lado de fora do abrigo, enquanto tentavam trazer comida pro Porto Seguro. Isso, se eu não me engano, foi no ano de 2001, beleza? Ou seja, isso significa que havia experimentos OX rodando os arredores do lugar onde eles ficavam, que teoricamente ainda não era o Porto Seguro que a gente conhecia, já que ele foi criado em meados de 2004. De qualquer forma, a gente percebe que eles estavam procurando... E por essa fita aí, a Hop Hopscotch pode ser um Bigger Body. Um dos Bigger Bodies dos Maniquiters, né? Pode ser um dos Maniquiters que se transformou em Bigger Body. Temos o Catnap, o Dog Day, a Bob Berhug, que teve uma morte extremamente triste, e a Hop Hopscotch, mas não sabemos se todos já tiveram um Bigger Body. Procurando um porto seguro, realmente um local para ficar, tá? De fato, aquele local que eles acharam no capítulo 4, porque estavam sendo perseguidos por experimentos OX que atrapalhavam qualquer missão de sobrevivência ou por suprimentos ou coisa do tipo. Mas quem seria o responsável por isso? Que experimento que estava atacando os habitantes da rebelião antes do Porto Seguro ter sido formado efetivamente? A princípio, muitas pessoas acreditaram que esse experimento agressivo era o próprio protótipo. Afinal, os rebeldes, eles sempre fugiram do 1006, que acabou ganhando a batalha da Hora da Alegria, tá? E o próprio Porto Seguro só existiu pra impedir que ele chegasse até os experimentos, tá? E a gente até vê um vislumbre da sua silhueta monstruosa quando ele estava vagando naquela área do capítulo 4, quando a gente se reencontra com a Poppy e a Kissy Missy. Porém, se a gente analisar um pouco melhor as informações que a gente tem, a gente pode ver que provavelmente esse aqui não deve ser o caso, tá? Um dos experimentos que voltou com a Hop Hopscotch comenta que foi mordido por alguma coisa. E esse é um tipo de ferimento que o protótipo não costuma causar. Ele rasga, perfura e dilacera, mas não morde. Na verdade... Tá, mas qual bicho, qual animal, sei lá, experimento iria morder? O que me vem na cabeça são os mini Smiley Quitters, ou os mini Nightmare Quitters. Mas pode ser o experimento 1007. Pode ser, sei lá, o Bron. Tá ligado? Pode ser qualquer um que possa morder, né? Não temos nem ideia se o 1006 tem de fato uma boca, tá? Já que a gente sabe que ele sequer precisa ingerir alimentos para se manter vivo. Mas beleza. Se não era o 1006, quem mais poderia ser na época que estava causando problemas para os sobreviventes? Olha só, pouco antes do capítulo 4 ser lançado, a Mob publicou uma carta sobre os... Travou. Nessa carta a gente pode ler que, ironicamente, a maior parte dos Smiley Critters e Nightmare Critters se deram bem um com o outro, pelo menos por um tempo. Lembra que eu mencionei esse evento pra vocês? Pois é, ou seja, os dois tipos de Critters coexistiram pacificamente por um tempo, mas um dia alguma coisa mudou, gerando essa agressividade que vemos entre os dois grupos nos dias de hoje. E se você reparar bem, todos os mini Critters que a gente encontra dentro do Porto Seguro são o quê? Smiling Critters. Não tem nenhum
Nightmare Critter ali dentro. E a gente vê no capítulo 4 áreas inteiras da prisão infestada pelos Nightmare Critters. Eles se tornaram agressivos, selvagens, dispostos a atacar e devorar qualquer um que passar pela sua frente. Vemos isso até mesmo no primeiro trailer, quando Baba Chops ataca um pequeno Dog Day. E isso indica que a agressividade entre os dois grupos é real e que um grande conflito após a Hora da Alegria aconteceu entre os Smiling Critters e os Nightmare Critters. Talvez uma disputa de ideais, de fome ou até mesmo territorial. Perceba que não foi somente com os Critters que isso aconteceram, porque falei um monte sobre os Nightmare Critters, mas o que isso tudo tem a ver com a Pop? É aqui que é a chave da questão. Após a Hora da Alegria, o caos reinava e brinquedos estavam constantemente se ferindo ao redor de vários abrigos. Não o Porto Seguro em específico, mas os abrigos que a resistência continuava sempre procurando. E perceba que eles continuavam sempre procurando porque eles estavam em constante ameaça. Bastava um Smiling Critter colocar os pés para fora de qualquer tipo de assentamento que ele imediatamente seria atacado por um Nightmare Critter. Mas será que... porque eles já se davam bem. Porque do nada, de uns tempos pra cá, eles começaram a rivalizar. A se odiarem, né? Os Smiling Critters e os Nightmares. Caraca, mano. Tá tudo errado aí. Exatamente como aconteceu com a Hop Hopscotch. Às vezes se ferindo, muitas vezes só morrendo, e é por isso que era só um estresse contínuo que se acumulou mais e mais em Pop com o passar dos dias. Afinal, ela era a líder. Sim. Problemas desse nível eram constantemente levados até ela, e esse estresse todo continuou se acumulando até eventualmente ela explodir e decidir por si mesma que a rebelião não era seguro para ela e ela precisava sair dali. Então, sem se justificar para ninguém, ela simplesmente saiu dali, abandonou todos eles procurando um lugar onde ela poderia ficar por conta própria, ou melhor, atingir seus objetivos. Já que o plano da Hora da Alegria iria dar certo, mas não ia atingir o seu objetivo, como que ela poderia fazer isso de uma forma que ela conseguisse atingir o seu desejo? E é nesse momento que ela esbarrou com o 1006, que acabou capturando ela e aprisionando, indicando pra gente que houve um confronto antes da Hora da Alegria e o momento da captura foi na Hora da Alegria. Sim. E aqui a gente chega na segunda pergunta, que é a mais problemática. Por que o 1006 capturou ela ao invés de simplesmente atacá-la e derrotá-la à força? Se já naquele momento... Mano, dava muito pro protótipo. Tipo, ele capturou a Pop. Por que ele não acabou com a Pop lá? Por que ele não matou a Pop, fez, sei lá. Ele tinha tudo nas mãos dele pra ele acabar com a Pop e só prendeu ela. Especial. Ele diz especificamente: tudo sempre se resumiu a você e eu, Pop, o que nós somos. Olha só, ele a vê como alguém importante, talvez até como uma igual em algum sentido, mas como assim igual? Por que o 1006 diria a Pop como alguém importante? A primeira opção para essa resposta seria que o 1006 quer prendê-la para poder estudá-la, porque sabemos que a Pop é um experimento antigo e muito diferente dos muitos outros que vieram depois, inclusive criada pelo próprio Elliot Ludwig e uma filha, certo? Já vamos chegar lá. A Pop é capaz de se mover, falar, sentir fortes emoções. Muitos a considerariam um experimento perfeito mesmo anos antes da iniciativa Bigger Bodies ter o seu início, justamente porque ela foi criada pelo gênio Elliot Ludwig. Então, entender como a Pop funciona poderia adiantar anos de estudos e experimentos. Inclusive, a Pop passou por uma série constante de experimentos nas mãos dos cientistas da Playtime depois que o Elliot Ludwig morreu. Ela foi estudada, aberta, teve seus órgãos removidos e recolocados no lugar. Ela mesma diz isso pro próprio protótipo enquanto achava que ele era o Oli, né? Isso era uma tentativa da própria Playtime de descobrir os seus segredos e como ela funcionava, certo? E a gente bem sabe que o 1006 está fazendo seus próprios estudos misteriosos lá no laboratório central. Ele está trabalhando em algum plano que a gente ainda não sabe os detalhes, mas que, pelo que dá a entender na história de Pop Playtime, tem a ver com tal segredo que nem o 1006 nem o Harley Sauer sabe que existem dentro do 1006. Mas tudo indica que a Pop foi criada pelo Elliot Ludwig e o 1006 também foi criado pelo Elliot Ludwig. E agora que ele está morto, como é que a gente descobre o real segredo que mora nos dois? O 1006 não tem como estudar a si mesmo, mas e quem sabe estudar a Pop? Será uma opção? Pelo jeito, Nossa. sim. Se esses dois foram experimentos criados pelo Elliot Ludwig muitos anos antes da iniciativa Bigger Bodies... Bom, sabemos que a Pop foi feita pelo Elliot, mas o 1006 também foi, então? Porque eu achava que o 1006 foi feito pelo Harley Sauer. Ou por outro cientista, não pelo Elliot em si.
Os dois têm o mesmo segredo dentro deles. Aquilo que nós somos. Filhos de Elliot Ludwig. Sim. Cada um de um jeito. Filho adotivo, filho biológico. Porém, Nossa. dois experimentos de um mesmo criador. Entretanto, o que invalida essa teoria é que a gente descobre que o 1006 está mantendo os órfãos adormecidos com gás vermelho lá no laboratório central. O lugar mais seguro e mais isolado de toda a fábrica. Então, qual sentido faria deixar Poppy tão longe desse laboratório, lá no primeiro andar da fábrica, se o objetivo dele seria simplesmente estudá-la, não é mesmo? Será que o protótipo tá escondendo os órfãos da Poppy? Caraca. Será que o protótipo sabe o que a Poppy vai fazer com esses órfãos adormecidos? Caraca. Se o 1006 realmente apenas quisesse abrir a Poppy, entender como ela funciona, por que não a manter logo dentro do laboratório ao seu alcance? Um lugar bem mais seguro do que aquela salinha lá no primeiro andar. Você entende que não faz sentido? Pois é. Agora, a segunda opção dessa resposta é mais interessante, e é aqui que se esbarra na famosa teoria, provavelmente a mais popular de todas, que afirma que Elliot Ludwig é de fato o próprio experimento 1006, transformado por outros funcionários para que não precisasse... Não, isso aí eu já ouvi algumas teorias falando, não, o Elliot Ludwig é sim o protótipo. Mano, eu achava essa teoria meio tonta, né? Porque, cara, como assim? O cara ia virar um experimento. Bom que ele é o dono da fábrica, então ele poderia se transformar no experimento mais forte da fábrica, sendo mais forte e mais poderoso do que todos os cientistas naquela fábrica. Então, até que faz um pouco sentido agora. Mas vamos ver o que o Terrorizando vai falar. Se preocupar mais com o fator moral de utilizarem crianças como cobaias, já que o próprio Elliot Ludwig demonstrava... Como o Elliot Ludwig, né, ele tinha usado um rato para fazer um experimento com a papoula, que foi falho, né, foi o experimento 814, se eu não me engano. Já naquelas cartas do Halisauer e tudo mais, que não gostava muito desse jeito mais agressivo de lidar com os experimentos, ou simplesmente convertido a um protótipo, ele mesmo, em um ato legítimo mais falho de trazê-lo de volta à vida utilizando as anotações de seus métodos. Alguns até acreditam que o próprio Elliot Ludwig fez isso consigo mesmo, na intenção de não morrer, de ser imortal, mas algo deu errado, a própria fábrica acabou utilizando ele contra a sua própria criação, tá? Essa teoria do Elliot ser o protótipo até faz sentido em vários pontos, e eu particularmente gosto bastante dela. Veja só, tanto o 1006 quanto o Elliot... Só imagina o Elliot Ludwig sendo o protótipo, cara. Nossa, plot twist. Ludwig se importam com as crianças. Elliot basicamente deixou sua família de lado para dedicar sua vida na construção de brinquedos que faziam crianças felizes ao redor do mundo. Ele também criou o orfanato e a Poppy é praticamente uma filha adotiva para ele, é o que se entende. E o 1006 organizou uma rebelião e uma chacina para poder libertar todas as crianças que estavam sendo torturadas na fábrica e estão lá até hoje no laboratório, né? Além disso, os dois demonstram se importar profundamente com a Poppy em específico. E talvez todas essas descobertas, com o capítulo 4, alimentem ainda mais a teoria de que o 1006 e o Elliot sejam a mesma entidade. Eu fiz um vídeo totalmente dedicado a isso, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards, mas como não é o foco dessa teoria, não vou me aprofundar muito, só esse pequeno resumo, tá? Mas de qualquer forma, isso tudo se encaixaria e explicaria todo o estranho relacionamento entre Poppy e o 1006. O protótipo fala pra Poppy que é a hora dela voltar pra casa. E essa casa pode ser justamente a caixa dela que ela foi trancada. Vale ressaltar que no capítulo 1, ela está dentro de uma caixa sim, mas pra... A Poppy mesmo falou que não quer voltar pra aquela caixa, mano. Porque ele ficou por 10 anos, né? Naquela caixa até o protagonista chegar e tirar ela da caixa passando pelo Huggy Wuggy. Supostamente matando, mas nós sabemos que nós não matamos ele. Chegar até ela, nós entramos em uma casa de boneca, simbolizando, né, que a Poppy seria uma bonequinha em uma casinha. Então, eu acredito que esse local seja justamente isso, a ideia de uma casa, um lugar tranquilo que o 1006 pode ir para tranquilizar sua própria mente e deixou o Huggy Wuggy ali para impedir que qualquer pessoa chegue até ele. Isso é canônico, o 1006 de fato dá ordens para os outros experimentos. Então, o motivo para encontrar a Poppy, ensiná-la, como ele disse, ó, por que você tem que ficar até lá? Eu achava que você tinha aprendido, mas você não aprendeu nada. Então, é melhor você voltar para sua caixa até você aprender. Como um pai ensinando uma filha. Tudo se encaixa de uma forma muito interessante, vocês não acham? Do mesmo jeito que ele fazia quando Bom, o Terrorizando falando aqui é fácil, né? Mas na hora lá, mano, eu nem prestei atenção pra
entender mais profundo, tô querendo dizer, porque entender o que o protótipo falou, eu entendi completamente. Quando Elliot Ludwig estava vivo. Essa teoria é bem interessante, eu acho que ela tem um bom potencial de estar certa, mas também tem alguns furos nela, tá? O Elliot Ludwig é um personagem criado para representar um indivíduo puramente bom, pelo menos até certo ponto, onde dizem que ele em certo momento teria enlouquecido. Tem aquele caso da mala, né, que encontraram a alçada de um garoto sem os órgãos, sem alguns ossos específicos, Nossa, numa tá mala de tudo viagem na 3. mansão dele. Também tem esse e-mail aqui, né, que ele manda pro Leif Pierre dizendo que alguns malditos Hugs fugiram de novo, tratando os... Só que sabemos que o Huggy Wuggy foi feito em 1984, se eu não me engano. Ali tá 2000 ou 1981. Será que a gente tinha protótipos do Huggy Wuggy? Pode ser? experimentos com desdém e até crueldade. Então ele tem traços muito positivos e alguns, depois de um tempo, principalmente lá depois de 1980, meio estranhos, como se ele realmente tivesse enlouquecido em algum momento, tá? De qualquer forma, ele é retratado como alguém disposto a sacrificar os prazeres da sua própria vida pelo bem das crianças e até mesmo transformá-las em experimentos. Na mente dele é uma forma de dar uma segunda chance, uma segunda vida a essas crianças. Perceba que a maioria delas que a gente encontra, como por exemplo o Theodore Granville, que virou catnap, quase morreu tomando choque, lembra? Com a mão verde. Mary Payne virou a Mommy Longlegs, também estava sofrendo com o gás vermelho do catnap, perto de ter um surto emocional. E até mesmo Thomas Clark, que não era uma criança, mas foi escolhido para não morrer de câncer, se transformando no Bron Experimento 1199. Ou seja, tem uma espécie de padrão para escolher quem vai se tornar um experimento, e normalmente são aqueles que estão perto da morte. Inclusive, Dewey the Dugman foi assim, tá? Foi aquela criança que caiu na máquina de massinha, ia morrer, mas foi transformado no Dewey the Dugman, e isso deu uma nova vida a ele. Embora o 1006 também se importe com as crianças, o protótipo tem uma mente mais deturpada e mais sádica. Lembra que eu falei pra vocês que em algum momento o Elliot Ludwig parece ter enlouquecido? Pois é, mas o protótipo tem outros traços estranhos que não combinam com o Elliot Ludwig. O 1006 é alguém manipulador, que gosta de controlar as crianças que foram transformadas em experimentos, ao ponto de muitas vezes as fazerem lutar até a morte por... E agora quer prender a Pop. Quer ir atrás da Pop pra deixar ela presa, pra não soltar mais agora. Ele. E isso não é proteger as crianças. Os experimentos são crianças, então fica meio estranho pensar que ele manda elas pra morte. Ou, pior ainda, né? Descartar elas cruelmente, mesmo aqueles que se mantiveram leais até o fim. Um salve pro catnap. Ou seja, parece que os dois são diferentes em si, dois lados de uma mesma moeda. Isso sem falar que a própria Pop não reconhece o 1006 como o Elliot, e ela viu praticamente tudo o que aconteceu naquela fábrica, né? E trata os dois, o 1006 e o Elliot, como indivíduos separados. Entretanto, a gente sabe que a mente dos experimentos também se corrompe com o tempo devido ao choque da cirurgia, à constante violência ao seu redor, à fome e aos maus tratos ao longo dos anos. É o que aconteceu com a Mommy Longlegs confirmadamente, por exemplo. Isso pode justificar o que aconteceu pro Elliot deixar sua mente bondosa de lado e abraçar a insanidade maníaca do 1006. Embora eu acho que isso tenha acontecido em vida, porque alguns documentos dizem que o Elliot Ludwig começou a agir de forma estranha. Os vizinhos diziam que ele saía no meio da noite e voltava ainda à noite, logo antes de clarear, né? Dando a entender que ele não queria ser visto, saindo, dá a entender que alguma coisa aconteceu, que ele começou a enlouquecer mesmo. E muitos acreditam que foi a tal morte de um parente lá em 1960 e pouco, que foi quando ele começou a agir estranho. E a gente tem que concordar também que a Pop pode simplesmente não saber da transformação do seu pai. Segredos é que não faltam nessa fábrica aqui. Isso significa que, apesar de alguns furos, isso não é uma teoria a ser jogada fora, não é certeza de que ela seja real, mas é uma chance de ser comprovada mesmo que em parte. Eu particularmente gosto muito da ideia de que Pop e o protótipo sejam irmãos de consideração. Eu também gosto dessa ideia, gostei dessa ideia deles serem irmãos, talvez o protótipo ser sim o Elliot Ludwig. Gostei demais. E vamos ver o que o Terroristano vai falar. Porque são criações do Elliot Ludwig, talvez as duas verdadeiras criações do Elliot Ludwig, usando a papoula, tá? De formas diferentes, e que um é seu filho biológico e a outra é sua filha adotiva, gerando inveja, gerando ciúmes, mas também os dois são os únicos que escondem o verdadeiro segredo do uso da papoula pelo Elliot Ludwig. Mas apresentei pra vocês aqui as teorias principais sobre essa conexão estranha da Pop e do protótipo, mas é engraçado que elas sempre acabam chegando no ponto do Elliot Ludwig, ou seja,
Ele é a resposta. O que ele fez no passado, o que ele transformou tanto a Pop quanto o 1006 é a resposta. E aí eu pergunto pra vocês, você acha que o experimento 1006 é realmente o Elliot Ludwig, o pai da Pop? Ou acha que eles são criação do Elliot Ludwig e nutrem esse sentimento de... Cara, tá muito em aberto, tá? Tá muito em aberto. E pra você que gostou desse vídeo, like no vídeo. Tá travando, mano. Olha. Mano, eu gostei pra caramba do jeito que o Terrorizando falou mais sobre o protótipo, sobre a Pop, sobre o Elliot, que esses três estão conectados e faz até sentido. Gostei do jeito que o Terrorizando falou que o Elliot Ludwig pode ser o protótipo, mas ele talvez ao mesmo tempo não pode ser o protótipo. Isso foi insano. Ele pode ser o pai da Pop, só que pode ser o padrasto da Pop. Vocês estão me entendendo? Isso foi muito legal. Gostei pra caramba do vídeo, Terrorizando. Parabéns, eu vou reagir o Terrorizando mais vezes. Passa essa semana aí, não sei se eu vou reagir mais. Tipo, vídeos longos eu vou reagir não, tá? Não sei quanto, mas foi bem legal. Curti, então valeu a pena, eu vou escolher vídeos longos sim. Então gostei pra caramba do vídeo, vocês gostou, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu tenho um anúncio pra falar pra vocês. A música não vai ser lançada em setembro, vai ser lançada em agosto, porque ela já está pronta. Então fiquem ligados, meio-dia. A gente vai contar uns 3 minutos para meio-dia. Meio-dia, no short do YouTube e no Insta, terá mais uma prévia e a data de lançamento. Yes! Like no vídeo. E é isso, até o próximo.